Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí, é só olhar aqui para cima, tá bom? Não, aqui ó, a parte de trás aqui, né? Isso aqui não parece um púlpito, parece uma vitrine de manequins de shopping center, né? Só gente bonita aqui. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14. João 14. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, versículo de número 18. Quem encontrou, diga amém. Está escrito: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Então vou falar de novo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém aí ainda. Ainda mais que choveu, né? Pronto. Aperte a mão dessa pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai enviar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque o templo dos anjos com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de BH. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Se Jesus nos visitar aqui nessa noite com a metade da graça que Ele nos visitou de manhã, vai ter gente aqui que vai errar até o rumo da sua casa hoje. Alguém acredita que Deus ainda fala? Eu também creio. Pastor Roberto Marinho está ali no teclado. Hoje foi a primeira vez que eu vi ele tocar sanfona. Está comigo há 16 anos. Toda vez eu falo, toca um hino de fogo, Roberto. Aí ele pega o teclado e começa. Como é que é? Calma aí, calma. Não acelera não, eu vou lembrar. Hoje você paga tudo que você me deve. Eu falo, Roberto, toca um hino de fogo. Ele começa. Quero ser como criança. Eu deixei de ser pentecostal direito por causa dele. Aí 16 anos depois ele me aparece com a sanfona, tocando divisa de fogo, varão. Eu acho que o templo dos anjos converteu ele hoje. Pronto, agora também você só vai tocar sanfona comigo, tá bom? Glória a Deus. Queridos, o texto que eu li é muito lindo. A primeira vez que eu vi alguém falar sobre João 14, eu era novo convertido, foi num culto ao ar livre. Estava lá o presbítero, irmão Olaide Gomes, um senhorzinho pequeno, muito humilde,
Mas ele leu debaixo daquele sol quente, porque era domingo à tarde, com uma emoção tão grande, que eu, novo convertido, chorei, só de ouvir ele ler o texto. Na semana seguinte, meu primeiro evangelismo pessoal. O meu líder de mocidade era um rapaz muito crente, e ele nos repartiu em duplas para a gente ir de porta em porta, batendo, entregando folhetinhos. Alguém é dessa época aqui ou não? Até uns 4, o resto nem sabe do que eu estou falando aqui, né? A gente trabalhava assim para levar o evangelho. E aí ele dizia, olha, nunca distribua um folheto sem antes ler o que está escrito nele, porque se alguém perguntar, você não fica perdido. E eu, novo convertido, obediente, fui para um canto, peguei o folheto, e por coincidência divina, o texto era João 14. E eu fiquei tão feliz, porque eu lembrei da leitura da semana anterior. Aí eu li uma vez, li a segunda vez, na terceira vez eu já fechei o olhinho assim, li de novo, na quarta vez eu já repeti de cor João 14. Meu coração queimou, fiquei tão feliz. Chamei o meu companheiro de evangelismo e disse, recebi meu primeiro milagre como crente. Ele falou, qual? Decorei João 14. Ele olhou para mim com uma cara de paisagem e disse, isso não é milagre não, porque todo crente que se preza conhece João 14. Me deu uma tristeza. Mas com o passar do tempo eu descobri que não era mentira, era verdade. Quer ver? João 14 começa assim, não se turbe, credes em Deus, porque na casa de meu pai, porque se não fosse assim, vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que coisa bonita. Aqui os irmãos repetiram de cor, sem abrir a Bíblia. A Bíblia Sagrada é um livro tão misterioso, e eu leio ele desde criança. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira de capa a capa, eu tinha 9 anos de idade. Eu era coroinha lá na paróquia Cristo Rei, na igreja católica. Eu li a Bíblia Ave Maria, ela inteira, tem 7 livros a mais do que a nossa, e eu me afeiçoei à Bíblia e amei o texto. Com o passar do tempo, me tornei até professor de algumas matérias. E eu descobri, pastor Jerônimo, que embora a Bíblia Sagrada toda seja um livro inspirado por Deus, existem textos e textos da Bíblia. Tem textos da Bíblia que você lê, e antes de terminar de ler, você já deu um glória a Deus bem alto. Tem textos da Bíblia que você começa a ler, vai dando um sono na gente. Tem gente que está lendo a Bíblia, começa a ter sono, o crente até dobra o joelho, Senhor, me perdoa, é a tua palavra. Mas se é a palavra, por que alguns textos dão sono na gente? Pergunte para mim, por que, pastor? Porque embora a Bíblia seja inspirada por Deus, alguns textos apenas saíram diretamente da boca de Deus. O ser que menos fala na Bíblia é Deus, e isso em primeira pessoa. Quem fala na Bíblia são homens e mulheres inspirados por Ele. Nós temos aqui leituras escritas por reis, sacerdotes, profetas, poetas, historiadores. Então cada um escreve de uma forma. Agora, alguns textos da Bíblia saíram direto da boca de Deus. E esses textos que saíram direto da boca de Deus, eles queimam dentro do nosso coração. Sim ou não, igreja? Vou provar que você já quase dormiu lendo a Bíblia. Quem aqui já tentou ler a Bíblia inteira de capa a capa? Diz, vou ler a Bíblia. Quem não conseguiu terminar? Todo mundo. Porque você começa empolgado. Gênesis capítulo 1 é lindo, capítulo 2 é lindo. Você vai indo nas histórias. Aí de repente você começa a entrar na genealogia. Esse que gerou esse, que gerou aquele outro. E aqueles nomes complicados da Bíblia. Vai dando um negócio na gente, a gente fecha a Bíblia na hora. Por quê? Porque nem tudo que está aqui saiu da boca de Deus. Agora, o que saiu da boca de Deus ferve no coração da gente. Sim ou não? João 14 saiu direto da boca de Deus. Por isso que você decora, por isso que queima o coração do crente. Por isso que não é preciso nem pregar, porque o texto ele é autoexplicativo. Tanto é que na década de 90, quando a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a Bíblia Viva, a parte onde Jesus falava era em vermelho. Alguém tem uma Bíblia dessa aí? Onde Jesus fala em vermelho? Pode ler aqueles textos que estão em vermelho. Não dá sono, te dá uma empolgação, te dá um ânimo. Por quê?
Porque não saiu da boca de anjo, não saiu da boca de homem, saiu da boca direto do verbo de Deus encarnado. João 14 saiu direto da boca do Deus encarnado. Embora seja um texto lindo e poderoso, ele é um texto depressivo. Pergunte por quê? Porque ele é um texto de despedida. Ele encerra um ciclo. Ele encerra um tempo. Deus vem à terra, se manifesta aos homens, se apresenta aos homens, se revela aos homens, dá ensinamento aos homens e ele vai embora. Até João 14 temos Deus se revelando ao homem. De João 14 para frente, Deus está se despedindo da gente, dizendo: o que eu tinha para fazer aqui eu já fiz. João 14, eu costumo dizer que é o dia da formatura. Os discípulos começaram com Jesus, logo depois do milagre das bodas de Caná. Jesus começou a ficar conhecido. As pessoas que viviam em profunda miséria deixaram as suas casas, os sítios, as chácaras, e começaram a andar em procissão até ele. Ele ficou muito feliz de ver que as pessoas tinham fome daquilo que ele falava, até porque o que ele falava mexia com o coração deles. Tem textos da Bíblia que diziam assim: as pessoas ouviam Jesus falar e falavam assim: que homem é esse que quando fala ferve no nosso coração? Alguém lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Foram conversando com um viajante que eles não reconheceram. Chegaram numa bifurcação na estrada, ele vai se despedir deles, a Bíblia diz que eles o constrangeram. Sabe, fica conosco, Senhor. E ele foi com eles para casa, deram a ele a oportunidade dele dar graças pelo alimento. E quando ele ergueu o pão e foi dar graças, com certeza ele disse: graças te dou, meu Pai. E ao falar isso, soou como uma heresia, porque o judeu não chamava Deus de Pai. Aliás, Jesus foi condenado por chamar Deus de Pai. E quando ele fala graças te dou, meu Pai, assusta os donos da casa e todo mundo abre o olho. E quando abre o olho, cadê o homem que estava orando? O pão está partido na mesa e ele desapareceu da frente deles. Aí um olhou para o outro e disse: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava com a gente no meio do caminho? Tem dias que o pregador está pregando, a gente está com sono, mas tem dia que ele vai falando e o coração da gente vai ardendo. E não é porque ele está falando coisas boas, é porque ele está falando debaixo de uma inspiração divina profunda. Como nesta noite, Jesus está falando conosco aqui. E por isso o culto vai terminar debaixo de bênção. Então João 14 é um tempo de despedida. A Bíblia Sagrada é um livro que não foi escrito para ser comercializado. Então, como não foi escrito para ser comercializado, é um livro que não está escrito em ordem cronológica. Você sabia disso? O primeiro livro a ser escrito da Bíblia não foi Gênesis, foi o livro de Jó. E por que Jó não está no início? Isso prova que a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Por exemplo, nós temos o livro de Salmos, está bem no meio da Bíblia. Mas existem alguns salmos que foram escritos por Moisés, que escreveu o primeiro livro da Bíblia. Então a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. João 14 está fora da ordem cronológica. Ele deveria estar ali entre João capítulo 20 e capítulo 21. Depois da ressurreição, Jesus se despedindo dos discípulos. Deveria ter sido escrito ali. João 14 divide um tempo. Um tempo em que Jesus chega na terra e olha para aqueles que ele está chamando e diz assim: olha, é chegado o reino de Deus entre vós. João 14 para frente ele diz assim: agora o reino que eu trouxe está dentro de cada um de vocês. Olha, isso aqui é muito profundo. Isso aqui daria uma pregação de 3 horas. Por que ele traz o reino de Deus para a terra? O que era o reino de Deus? O reino de Deus é revelado através das curas, através dos milagres e através da compaixão. Porque o maior milagre que Jesus fez não foi tirar um morto de dentro da tumba depois de 4 dias. Isso é um grande milagre. Mas outros já tinham feito milagres de ressurreição. No Velho Testamento a Bíblia diz que um profeta deitou em cima de um menino por 7 vezes e soprou na boca dele e ele ressuscitou. Em outro texto diz que um profeta, depois de morto, não tinha mais carne nem nervos no corpo, ele só tinha ossos. Um homem num campo de batalha caiu morto dentro da tumba, encostou nos ossos do profeta, ressuscitou. Então houveram profetas que fizeram milagres de ressurreição na Bíblia maiores do que o que Jesus fez. Então o maior milagre que Jesus fez não foi curar o corpo. O maior milagre foi ele olhar para alguém e dizer assim: olha, perdoados estão os seus pecados.
E para alguns desavisados que só querem ver milagres ao invés de sentir milagres, naquele tempo alguém julgou Jesus. Alguém lembra? Jesus estando dentro de uma casa, abriram o telhado, desceram com o rapaz. Jesus ficou com tanta compaixão que olhou para o rapaz e disse: perdoados são os seus pecados. Aí lá do lado de fora, assistindo pela janela, tinha uns crentes que tinham a língua do tamanho da minha gravata. Uns crentes que eu digo que não são ovelhas, são girafas. Pergunte por quê? Porque o crente girafa, ele é muito exótico, ele tem o pescoço comprido, ele só quer coisas reveladas aqui de cima. Ele quer ver coisas que os olhos ainda nunca viram. Aí Jesus não tem comida para girafa, ele só traz comida para ovelha. Aí a ovelha que quer comer, não pode esticar o pescoço, ela tem que abaixar o pescoço. E ela tem aqui que comer o capim verdinho que vem daqui, a simplicidade. Aí Jesus leu o coração deles lá fora e disse assim: o que é mais fácil falar para esse homem? Perdoados são seus pecados, ou levanta, toma a tua cama e anda? As pessoas disseram no coração: é mais fácil falar que são perdoados os pecados, porque ninguém nunca vai saber se foi perdoado ou não, não tem prova física. Agora, se falar que andar e não andar, e acabou a vida da pessoa, então é mais difícil. Aí Jesus diz: pois bem, se é mais difícil falar para ele, levanta e anda, eu farei isso então. Levanta, toma a sua cama e anda. E o paralítico pegou a cama e foi embora. Aí as pessoas entenderam: se ele pode curar, ele também pode perdoar pecados. Você pode não ser curado nessa noite, mas você vai sair daqui com seus pecados todos perdoados. Vou falar de novo. Você pode não sair daqui andando direito com as suas pernas que são atrofiadas, mas você vai descer por aquela rampa ali, olhando para o diabo e dizendo: entrei aqui sujo e estou saindo limpo igual uma criança. Entrei aqui caído, estou saindo aqui de pé. Entrei aqui sendo acusado e estou saindo aqui justificado, porque o sangue de Jesus Cristo ainda tem poder e está sobre nós. Só quem crê nisso dê um grito para acordar Belo Horizonte inteiro. Então, depois dos milagres das bodas do Caná, as pessoas começaram a caminhar ao lado de Jesus, e Jesus criou uma escola ao ar livre. Possivelmente ele copiou isso dos gregos. Sócrates, Aristóteles e Platão foram os três pensadores da Grécia que tiraram o ensinamento dos ricos, que tinham dinheiro para mandar os seus filhos para as universidades gregas, e começaram a pregar no meio da rua para os pobres. Os judeus aprendiam sobre a Bíblia dentro das sinagogas, mas nas sinagogas só entravam aqueles puros, os santos. E os pobres trabalhavam dioturnamente, não tinham nem condições de chegar lá. Então Jesus, ao invés de pregar apenas nas sinagogas, que ele pregou muitas vezes nas sinagogas, o pastor Jerônimo citou um texto aqui hoje, que Jesus, depois de pregar, ele fez o ofertório e ficou vendo o que as pessoas colocavam dentro da oferta, lá na sinagoga. Agora, ele para de pregar ali dentro e começa a pregar nas ruas. E as pessoas começam a fluir, começam a vir. E as pessoas começam a dormir nas ruas, ao relento, só para no dia seguinte ouvir Jesus falar. Isso foi comovendo o coração dele. Estudar a história de Jesus é muito emocionante, porque no tempo em que Jesus passou por aqui, 75% do que os judeus ganhavam eram pagos em forma de tributação para Roma. Ou seja, o que eles ganhavam mal davam para comer. Quando Jesus passou por aqui, os judeus não tinham afinidade com leitura, somente um grupo dos religiosos que sabiam ler e escrever. O restante do povo era analfabeto. Roma havia oprimido os judeus, deixou eles escravizados na sua própria terra. Então eles não tinham paixão nem vida. Lembrando que entre o Velho Testamento e o Novo, fazia 400 anos que Deus não falava com os judeus. Não tinha manifestação de milagre, não tinha nada. Os judeus se sentiam abandonados pelo próprio Deus. E havia um propósito em tudo isso. Pergunte qual? Deus queria que eles sentissem a falta dele. Porque enquanto eles tinham Deus, não davam valor. Enquanto eles tinham Deus no deserto, ignoravam ele. Enquanto tinham Deus em Canaã, ao invés de adorarem Deus em Canaã, adoravam Baal, Astarote, Azera. Então Deus começou a perceber que a presença dele, ao invés de ajudá-los, incomodava eles. O Senhor disse: então eu vou sair daqui e eu quero ver o que eles vão fazer sem a minha presença. Entre Malaquias e Mateus, 400 anos de silêncio divino, 400 anos sem a presença de Deus, 400 anos sem a nuvem, a Shekinah da glória. E o meu desejo é que ela comece a trovejar aqui dentro, daqui a pouco. 400 anos sem o anjo do Senhor acampando ao redor deles, 400 anos sem sinais, prodígios e maravilhas. Israel agora está aprisionado na terra deles, sem vida, sem vitalidade. Eles estão sem esperança.
Aí de repente alguém abre o portão de Jerusalém e vai entrando um homem usando uma roupa feita de pelo de animal, magrelo, porque a dieta dele era a base de mel silvestre e gafanhotos. O cabelo dele era desgrenhado, comprido, e a barba também, porque era um nazireu de Deus. Ele entra com aquela pele queimada, porque ele foi criado no meio do deserto pelos beduínos. E alguém pergunta o que ele foi fazer ali. Ele disse: eu tenho uma mensagem. E qual é a mensagem? É chegado o reino de Deus entre vós. E o que é que você tem para falar para nós? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Uma pregação dura que era para expulsar o povo. O povo estava com tanta fome de Deus que aceitou a palavra dura e começaram a correr atrás dele. Aí perguntaram para ele: você é o Messias? Ele disse: eu não. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. O Messias que vem aí, além de eu não ser capaz de desapar nem as alparcas dos pés dele, ele vos batizará com um batismo mais poderoso do que o meu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus apareceu no cenário, eles viram então o reino de Deus encarnado, porque onde Jesus passava, ele desfazia as obras do diabo. Ele encontrava um doente e curava. Ele encontrava um morto, ele ressuscitava. Ele encontrava um condenado, ele perdoava os pecados. Ele encontrava alguém endemoniado, ele expulsava o demônio. Ele pegava uma pessoa sem esperança e devolvia a esperança. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus não é um reino de muitas riquezas, mas é um reino de prosperidade. Prosperidade não é riqueza, sabe disso, né? Prosperidade é a ausência de necessidade. O que é a prosperidade? É você poder não ter tudo que quer, mas você tem tudo que você precisa. Vou falar de novo para ver se você dá um glória a Deus. Isso aqui é muito lindo. Você pode não ter tudo que quer, mas você tem tudo que você precisa. Sim ou não? Olha você bonito, gordinho aqui, o rosto está corado. Tem um carrinho ali fora, pode não ser o melhor do ano, mas ele te leva onde você precisa ir. Você pode não morar numa mansão, mas lá na sua casa está coberta. Você pode não ter caviar na geladeira, mas o arroz, o feijão, a farinha, a couve refogada, a polenta frita, o franguinho na panela não falta. Porque Jeová Jiré é seu amigo íntimo desse jeito aqui. Você pode não ter tudo que você quer, mas Deus tem te dado tudo que você precisa. E só por isso já era motivo para você parar de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Vou falar de novo: você não está num velório, você está num culto de adoração ao Deus que fez os céus e a terra. Pois é. Vamos lá. Como as pessoas não tinham mais vida e começaram a ver que esse homem fazia coisas extraordinárias, eles não tinham motivo para voltar para casa, voltar para o sítio. Para quê? Eu vou plantar tudo que eu tenho, vai para Roma. Eu vou fazer o quê? Que Roma me toma tudo. Eu mal tenho comida, então eu vou atrás desse homem, porque o que ele tem é melhor do que comida. Se apaixonaram por Jesus por causa das suas palavras. Aí daqui a pouco ficaram mal acostumados. Pergunte por quê? Ele foi fazer milagres, eles começaram a amar mais os milagres do que a palavra. Aí ele começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Passaram a propaganda: vamos atrás dele, porque hoje vocês vão ver o que ele é capaz de fazer. Já não se preocupavam mais com o que ele falava, se preocupavam com aquilo que ele iria fazer, a expectativa do que ele poderia dar a eles. E desde criança, na igreja, eu aprendi uma coisa que eu venho ensinando até hoje: o que me traz aqui não é aquilo que ele pode me dar. O que me traz aqui essa noite é aquilo que ele já me deu. Pastor, ele não me deu nada. Se eu te pego pelo colarinho, seu infeliz ingrato. Não, pastor, mas deu sim. Te deu o quê? O seu nome está escrito no livro da vida. Seus pecados estão perdoados. E se a trombeta do arrebatamento tocar daqui 5 minutos, e daqui de dentro só 2 subir, eu tenho certeza que um sou eu. Quem é o outro? Deixa eu ver. Então você vai para o céu. Seu nome está escrito no livro da vida. E mesmo assim você vai continuar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Mesmo tendo o nome escrito no livro da vida, acreditando no arrebatamento, vai ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Então reage, pelo amor de Deus. Agora pode sentar. É isso, é despertamento. Começaram a correr atrás dele por causa dos milagres. Aí Jesus começou a perceber que eles não estavam mais interessados no que ele tinha para ensinar. E aí então ele começou a endurecer. Veja só o apogeu da escola dele.
Mateus 5, Sermão da Montanha, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, ouvindo ele pregar. 15.000 pessoas no mínimo, cada homem com uma mulher e uma criança, 5 vezes 3, 15. 15.000 pessoas ouvindo ele pregar. A notícia esparramou, a maior escola que nós já vimos no mundo está estabelecida em Jerusalém. E o mestre, o rabino, o rabi, essas 3 palavras significam professor, é um tal de Yeshua. E quem é que senta para ouvi-lo? Os alunos. A palavra aluno é discípulo. Por isso que a Bíblia chama aqueles que caminhavam com Jesus discípulos. Então o que Jesus fazia? Ele formava uma escola na rua e começava a ensinar. Quem ia ouvi-lo eram discípulos. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? O que é um culto? Um culto não é como um teatro, onde você aplaude quando gosta e vai quando não gosta. Onde você vai quando dá na cabeça. Você sabe que na escola brasileira, quando tinha um pouquinho de decência, quem faltava da aula era repetir no final do ano, sim ou não? Hoje, por causa desse ensinamento maldito da esquerda, de Paulo Freire, vai empurrando a criança, e nós chegamos no índice que o Brasil tem o maior índice de crianças que não conseguem entender o que isso é chamado de analfabetismo funcional. A pessoa não sabe ler, e quando lê não entende o que está lendo. Por quê? Porque ninguém mais repete de ano. A pessoa é empurrada, o governo empurra só para dizer, olha, nossas crianças estão alfabetizadas, estão nada. Então, uma escola não é onde você frequenta, quando dá na cabeça. Você vai porque você precisa aprender. Igreja é uma escola. Eu sou um professor, Jerônimo é um professor. Nós estamos aqui te ensinando a palavra. Cumpra você acreditar e executar o que a gente está falando. Não é para você dizer assim, sair de fora, olha, foi legal o culto hoje, gostei. Não gostei daquilo que ele falou. Problema seu se você não gostou. Aqui eu não falo que você quer ouvir, eu falo que você precisa ouvir. É na escola. Não, eu gosto de história, mas não gosto de matemática. É o crente que vem para ele dizer, eu gosto da música, mas não gosto da palavra. Não, eu gosto da palavra daquele ali, porque ele fala assim, assado, daquele outro eu não gosto. Gostando ou não gostando, querido, isso aqui é uma escola, você tem que aprender. As pessoas começaram a ouvir Jesus falar umas coisas que eles não gostavam. Enquanto ele estava falando, vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, todo mundo amava. Quando ele dizia assim, olha, eu vou curar vocês, todo mundo amava. Aí uma hora ele falou, eu vou dar um jeito nessa turma agora. Teve dias que ele não fez milagre nenhum, e o povo questionou, o senhor não vai fazer milagre? Não, não vou, por quê? Porque vocês não merecem. O povo começou a ficar bravo. Ué, como assim? Eu chamei uma pessoa para vir no culto, falei que ia ter milagre, e não teve milagre. Era isso. Jesus começou a perceber que as pessoas queriam entretenimento, que as pessoas não queriam compromisso de verdade. Só queriam o Salvador, mas não queriam o Senhor. Isso é forte. Todos que estão aqui podem chamar Jesus de Salvador, mas nem todos que estão aqui podem chamar Ele de Senhor. Sabe disso? Pergunte por que não, pastor. Porque para você chamar alguém de Senhor, você tem que obedecer Ele. Ele vai falar, não vai ali. Sim, Senhor. Não faz isso. Sim, Senhor. Não assiste essas pornografias. Sim, Senhor. Não fume, sim senhor. Não beba, sim senhor. Não se drogue, sim senhor. Não adultera, sim senhor. Mas ninguém quer o Senhor, a gente só quer o Salvador. Não, Ele me salvou, o sangue dele. Tanto é que tem uma geração agora de pregadores que só Jesus na causa. Posso falar, Geraldo? Posso falar? Tem uns aí que está dando nojo. Uma geração nova, eu chamo de pregadores Nutella. Tem um que o Roberto me apresentou dia desse. Eu falei, meu Deus, se está perto de mim, se pede a minha opinião, eu deito ele no meu colo, eu pego uma cinta e bato até ele falar, para. Ele foi pregar e disse assim, gente, queridos, você precisa perdoar Deus. Perdoe Deus pelo que você está passando. Como assim eu, ser humano, perdido, miserável, perdoar Deus? Essa criatura prega sentada no banquinho com a perninha assim, ó, um óculosinho bonitinho, dizendo assim, lindinho, fofinha. Vá caçar um tanque cheio de roupa suja para lavar. Aqui não é lugar de autoajuda, não. Aqui é lugar de ajuda do alto. Não entendeu? Quer que eu desenhe? Sim, nós temos promessas, nós temos direitos, mas também temos deveres. Ai, doeu agora, vou falar de novo. Temos direitos, mas para ter o direito você tem que cumprir o seu dever. Você quer ser batizado com o Espírito Santo, não quer? Eu quero vir para receber. Que jeito que Jesus vai te batizar? Olha a postura sua no culto. Perna cruzada, mascando essa desgraça desse chiclete com os 2 braços aqui para o lado.
O pastor pede para ficar em pé, você fala, não fico, eu não sou manipulado. A gente fala uma coisa, você não faz. Você vem para a igreja porque não tem um lugar melhor para ir. Está viciado em vir à igreja, mas não se sente bem aqui dentro. E tampouco se sente bem lá fora. Você está perdido no tempo. Aí passa o culto inteiro olhando a gente com essa cara de paisagem. E não recebe nada. Termina o culto, reúne lá fora com meia dúzia de crente que tem a língua do tamanho da minha gravata. E acha defeito em tudo. Ele só fala lá do Abraão. De novo falando desse negócio. De novo aquela banda tocando aquela música. Ei, isso aqui não é lugar para você avaliar, não. Não é você que tem que dizer que o culto foi bom ou foi ruim. Quem tem que avaliar o culto é quem veio receber o culto. E quem veio receber o culto é Deus. No final do culto é Ele que tem que falar, gostei do seu culto. Ou é Ele que tem que falar, não gostei do seu culto, porque você veio e ficou aí filosofando o culto inteiro, olhando para cima com a mão no queixo, dizendo, to be or not to be, that's the question. Você veio e ficou anotando para passar a madrugada inteira no Google e no chat GPT, dizendo, Jerônimo falou certo, o Feliciano falou certo. Não, olha aqui, isso aqui é uma heresia. Para amanhã fazer uma porcaria de um vídeo e criar confusão na cabeça das pessoas. Jesus não te trouxe aqui para isso. Ele te fez sair da sua casa debaixo de chuva, para você vir aqui a uma escola, e você está aprendendo uma matéria que vai mudar a sua vida lá na frente, que vai mudar a sua história, vai mudar a história dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E se alguém acredita nisso agora, não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, por favor. Ô pastor, pega leve que eu vou embora. A porta da rua é serventia da casa. As pessoas começaram a seguir Jesus por causa de espetáculo. Então ele começou a endurecer. Foram falar com ele, o que o senhor tem para falar hoje? Hoje eu tenho isso, quer me seguir? Tome a sua cruz. Ah, mas o senhor não vai me tirar da cruz? Não, você vai carregar ela até o fim. Mas o senhor tirou a cruz dele, com ele era outra história, com você é assim. As pessoas começaram a avaliar. Não, se é desse jeito não dá para caminhar ao lado dele não. Teve outro dia que foram falar alguma coisa com ele, disse, quer me seguir? Deixe seu pai e sua mãe. Ah, mas meu pai morreu, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quando ele começou a endurecer as palavras, o povo foi deixando ele. Um dia Jesus perdeu a paciência, ele deu um grito e falou, podem sumir daqui, ir embora. E ele saiu andando. Daqui a pouco ele escutou uns passos atrás dele, ele parou e olhou. Eu imagino quando ele olhou, quem estava vindo atrás até ficou com medo. Ele contou, tinha 12. E ao invés de agradecer eles por estarem com ele, ao invés de ele falar, nossa, que bom, foi todo mundo embora e vocês ficaram, ele foi grosso com eles, disse, e vocês também não vão embora? Aí o líder deles disse assim, e para quem iremos nós? Se só tu tens milagre, pão, peixe, paralítico andando. Não. Para quem iremos nós se só tu tens o quê? Palavra para essa vida? Palavra para o meu casamento? Palavra para o meu filho, para a minha empresa? Não. Para quem iremos nós se só tu tens palavra do quê? Ah, palavra de vida eterna. Ele olhou e disse, achei 12 que entenderam o meu propósito. Ele pode te dar milagre, ele pode te dar tudo que você quer, mas antes ele quer saber se você tem a certeza de que você vai para o céu. E para ir para o céu não é de qualquer maneira. Para ir para o céu você vem como está, mas não pode ficar como veio. Doeu agora, pastor. É para doer mesmo. Quer ir para o céu? Venha como está, mas não fique como veio. Quer ir para o céu? Tome a sua cruz e siga. Quer ir para o céu? Enfrente o diabo, não na internet. Enfrente o diabo no joelho, na oração. Quer ir para o céu? Se santifique. Quer ir para o céu? Abra mão dos seus desejos. Quer ir para o céu? Abra mão dos seus prazeres. Aí o céu se abrirá sobre a sua vida. Aí Jesus, que começou o ministério com 15 mil alunos, vai terminar a escola com 12. Qualquer um ia dizer, fracassou. E ele está todo feliz. João 14, ele está acordando de manhã. Eu imagino Jesus fazendo café. Os discípulos acordando, ao relento, eles dormiam nas florestas. Os discípulos acordando e Jesus lá fazendo café. Eu disse de manhã que eu imagino Jesus como aquele Jesus da série The Chosen. Um Jesus alegre, feliz, que bate papo. Eu imagino Jesus daquele jeito. E eu imagino Jesus falando, acorda aí moçada.
Todo mundo tomando café e alguém dizendo: qual é a lição de hoje, mestre? Qual é a lição de hoje, rabi? Qual é a missão de hoje, professor? E ele dizendo: hoje não tem aula. Por quê? É feriado? Não, porque terminou já o ano letivo. Hoje é o dia da formatura de vocês. Umas pessoas entenderam. Vou falar de novo. Hoje é o dia da formatura de vocês. Poxa, que bom, então nós estamos formando, sim, vão receber o anel de formatura, vão receber o diploma para colocar na parede, e também vão ter que acostumar agora a ensinar o que vocês aprenderam. Mas nós aprendemos, então vamos ensinar. E o que mais? O que mais é que depois de hoje eu estou fechando a minha escola, e eu vou embora. Mas o senhor vai para onde? Eu vou para a casa do meu pai. Ao invés de ser um momento de felicidade, eles se entristecem. A Bíblia diz que Jesus começa falando: não se turbe. Eu disse agora há pouco que quando Jesus fala, a gente se alegra. Ele está falando e eles ficaram tristes. Não se turbe, não fiquem perturbados, não fiquem entristecidos. Eu vou, mas eu volto. Eu estou indo, mas eu volto aqui e pego vocês de volta. Mesmo debaixo de promessas assim, eles não ficaram felizes. Aí o professor começa a aumentar as promessas. Olha, se é a ausência de milagres, fiquem em paz, porque vocês farão os milagres que eu faço, e farão outros maiores do que aqueles que eu já fiz. Olha a promessa do professor: o aluno vai se tornar melhor do que ele. É o sonho de todo mestre, que o discípulo fique melhor do que ele. Eles têm promessas fantásticas, mas nem isso deixa eles felizes. Aí Jesus teve que entrar dentro da mente deles para entender o que estava acontecendo. E eu, como pregador, para pregar esse texto, fechei os olhos e me coloquei naquela manhã entre os 12. Então eu tinha 12 discípulos, mais eu, mais um, e eu me recuso a falar o número que vai dar. Estava ali, 12 mais um, entenderam? Não, o povo não entende nada, vou ter que falar de novo. Era Jesus mais 12, aí eu me transportei para lá. Ficou 12 discípulos mais um, e eu me recuso a falar o número que dá 12 mais um. Aí eu acordei com eles, tomei café com eles, e fiquei imaginando por que é que eles ficaram tristes naquele dia. E eu entendi. Pergunte por quê. Beto, mude a música. Não era a primeira vez que eles acordavam ao lado dele. Também não era a segunda, não era a terceira. 3 anos e meio dormindo ao lado dele, acordando com ele. 3 anos e meio comendo com ele. Café da manhã, almoço. Café da tarde, janta, ceia. 3 anos e meio jejuando com ele. 3 anos e meio orando com ele. 3 anos e meio indo onde ele ia. 3 anos e meio aprendendo. 3 anos e meio ele puxando a orelha deles. 3 anos e meio, um período muito grande. E eles foram se afeiçoando à presença dele. Eles começaram a perceber que melhor do que ter os milagres era ter ele. Começaram a perceber que melhor do que o pão que ele multiplicava era ele mesmo, porque ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Melhor do que beber o vinho era estar perto dele bebendo as suas palavras. E quando ele disse: eu estou indo embora, a dor que veio dentro deles foi a dor da separação. Foi a dor da angústia de saber que você vai perder uma pessoa que você ama muito, mesmo ela dizendo: você ainda vai me ver, mas só não sabe quando. É a dor de você saber que você hoje dormiu, ela está ali, amanhã você vai acordar e ela não está mais ali. Quando eu entendi o que estava acontecendo aqui, eu chorei muito. Os discípulos andaram tanto com Jesus, que começaram a perceber que milagre e nada era a mesma coisa. Começaram a perceber que passar fome ou ter comida era a mesma coisa. Por isso nós vamos ver o apóstolo Paulo falar lá na frente: nada me separa do amor de Deus, nem a altura, nem a profundidade, nem a abastança e nem a necessidade. Porque o que me supre é a presença dele. Alguém aqui tem um irmão mais velho? Uma irmã mais velha? Alguém aqui quando criança já se meteu em confusão? Alguém que já foi ameaçado? Você estava correndo, de repente abriu a porta de casa, lá vem o seu pai, lá vem o seu irmão mais velho.
Aí o medo vai embora na hora, você se sente um gigante. Vai, me bate agora. Aí a pessoa que quer te bater recua. Não é por causa de você, é porque aqui atrás tem alguém, não é? Aqui do lado tem alguém. Era isso. Eles perceberam que ter Jesus do lado deles era uma segurança. Que ter Jesus ao lado deles significava que eles podiam não ter tudo no dia seguinte, mas eles tinham tudo que precisavam. Que com ele dava para suportar a tempestade. Que com a presença dele dava para suportar até morte. Que com a presença dele dava para suportar um dia de perseguição. Porque o que importava não era a dor, era a presença dele, porque ele os confortava. Levante a mão direita, faz um carinho nas costas do seu irmão e diga: vai doer um pouquinho agora. Só pode entender o que eu estou pregando quem já perdeu alguém que você amava muito. Você já perdeu alguém que você amava muito? Dá saudade ou não dá? Alguém me explica essa tal saudade? Sabia que a palavra saudade só existe na língua portuguesa? Nenhum outro povo do mundo conseguiu encontrar uma palavra para definir esse sentimento. Sabia disso, Jerônimo? A palavra saudade só existe na língua portuguesa. As pessoas não conseguem. O americano diz I miss you, tem 1 milhão de significados. Saudade é um sentimento. E é um sentimento que dói. E não tem remédio para a saudade. O médico não consegue achar. Aí a gente manda a pessoa que está com depressão profunda para o psicólogo. Aí o psicólogo tenta arrumar 1 milhão de desculpas, tenta confortar a pessoa, e mesmo assim não vai embora. Porque a pessoa sente falta daquela presença. Eu disse hoje de manhã que eu enterrei a minha mãezinha em fevereiro. Até hoje não consegui chorar a morte dela ainda, porque eu não parei. Sou filho único. Mas de vez em quando eu estou viajando, fico nesses hotéis, às vezes fico horas parado, aí de vez em quando vem uma lembrança. Como o ser humano é terrível. De repente você entra, você passa numa rua, você sente o cheiro da pessoa. Alguém passou usando o mesmo perfume que ela estava usando. Você vai numa casa, tem uma comida, você olha e diz: poxa, minha mãezinha fazia isso. Vai dando um aperto no coração. Olha, eu já sou um homem grisalho, de cabelos brancos, já sou avô. E de vez em quando tudo que eu queria era só o colo da dona Lúcia. Ela não sabia ler, não sabia escrever, não tinha palavras de sabedoria, mas ela me dizia assim: meu filho, Jesus está com você. É isso. Os discípulos olharam para ele, e quando ele falou: eu vou embora, eles ficaram tristes. Eles não estavam agora felizes com a recompensa de terem o reino de Deus dentro deles. Eles não estavam felizes agora de terem. É claro que tudo isso era uma alegria, era uma conquista. Mas o preço dessa conquista foi muito caro para eles. Mas perder a presença do professor, perder a presença de Jesus, deixou eles muito machucados. Eles não queriam que ele fosse embora, era isso. Eles queriam que ele ficasse perto dele todos os dias. Eles queriam que ao acordar eles vissem ele, eles sentiriam o perfume dele, eles teriam a voz dele, teriam um conselho dele. Era isso que eles queriam. Só vai entender o que está acontecendo aqui quem já leu a história de um rei na Bíblia, que recebeu do próprio Deus esse título: é um homem segundo o meu coração. A intimidade dele com esse Deus era tão grande que ele escreveu centenas de louvores para ele. Mas um dia esse homem traiu a amizade dele com Deus, ele entristeceu Deus. E mesmo dentro do palácio, olhando a riqueza, olhando os súditos, olhando a família linda que ele tinha, olhando tudo que ele havia conquistado, nada supria o que estava dentro da alma dele em forma de vazio. Ele começou a procurar o amigo dele dentro do palácio. Abriu a recâmara do rei, ele não estava lá. Abriu o cofre, o amigo dele não estava lá. Abriu a sala, o quarto, ele não estava lá. Aí então ele dobrou o joelho e começou a dizer: ô meu amigo, quer tirar alguma coisa de mim? Tira o reino. Quer tirar alguma coisa de mim? Tira a fama, tira a riqueza, mas não retires de mim. Não retires de mim a sua presença. É por isso que pregadores como eu e o pastor Jerônimo, já de cabelos brancos, não gostamos que você fique em silêncio. Porque quando o pai está na casa, quando o melhor amigo está na casa, a gente fica feliz. Sim ou não? Um dia desse eu estava lá na minha casa, saí do meu quarto, passei pelos quartos das meninas do segundo andar.
As portas estavam meio abertas, curiosidade, eu olhei, Jerônimo, eu olhei o quarto da minha filha, primeira Karen. O quarto estava lindo, cama arrumada. Olhei o segundo, o terceiro, Camille, Kathleen, tudo arrumadinho. Dei meia volta, fui descer a escadaria. O Espírito Santo me parou e disse assim: e aí, está satisfeito agora? E eu falei: por quê? Você brigou com as meninas a vida inteira por causa do quarto. Eu tenho toque, eu tenho problema com eu sou perfeccionista. Isso é um problema. Eu não consigo ver nada fora do lugar. E quem tem filha sabe o que eu estou falando. Alguém tem filho adolescente aqui? Meus sentimentos. Já percebeu como é que a criatura deixa o quarto quando vai sair? Parece que passou um furacão lá dentro. E pior que a criatura ainda grita: não tem nada para vestir hoje. Aí você fala: roubaram tudo a roupa. Você chega lá, é roupa jogada no chão, em cima da cama, no guarda-roupa. Está virado no giraia. E eu toda vez brigando: arruma esses quartos, vocês são meninas, eu que sou homem, arrumo. Eu dou até texto bíblico, eu disse: Jesus ressuscitou e ele arrumou a cama dele. A Bíblia diz que ele dobrou a roupa dele, deixou. Olha, organização é algo que Deus fez. Briguei a vida inteira. E agora estou descendo do quarto, os quartos arrumados, eu fiquei feliz. O Espírito Santo falou: está satisfeito? Eu disse: estou. Aí ele falou para mim assim: mas o que você prefere? O quarto arrumado ou a presença das meninas? Aí eu lembrei que os quartos só estavam arrumados porque elas não moram mais na minha casa. Duas moram em São Paulo e a outra casou. O que ficou lá dentro? Só lembrança. Aí eu sentei no degrau da escada e chorei. Eu disse: ô Jesus, eu queria o quarto desarrumado. Eu queria a casa cheia de barulho. Eu queria poder dar um puxão de orelha nelas, brigar com elas, mas vê-las ali, porque são minhas crias. Mas não dá para ter tudo. Não dá para ter tudo na vida. Às vezes a gente se preocupa com coisa tão pequena e a gente só dá valor quando perde. Então, é melhor ver a casa desarrumada, mas saber que a presença está ali dentro. Alguém entendeu aí? O coração vai ficando apertado, né? É isso. Sabe qual é a minha alegria hoje, servindo a Deus há mais de 40 anos? É saber que quando eu chego num lugar, meu corpo ainda arrepia. É ele dizendo: estou aqui com você, vai embora, prega, prega. É eu, quando falo, vejo a igreja gritar e diz: está vendo? Eu saí daqui e fui lá agora. Tem gente que percebe que ele está na casa. Agora tem gente que talvez nunca experimentou a presença dele, por isso fica o culto inteiro paralisado. Mas quem sabe e já experimentou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não consegue viver. Estou terminando. Olha só. Vou falar de crentes velhos da Bíblia. Teve um que caminhou com Deus muito tempo. Ele tem 80 anos de idade. Ele viu milagres, ele viu o mar vermelho abrir, ele viu pragas descerem sobre o Egito. Mas um dia ele falou com Deus: Senhor, sim, Moisés, eu só vou se a tua for comigo. Entendeu aí? O seu problema não está no milagre ou na ausência do milagre, está na presença que está do seu lado. Se Jesus está do seu lado, você enfrenta qualquer coisa. Jesus disse: quando tiver algum problema, entra no seu quarto e leva a sua irmã com você. Sim ou não? Quando tiver um problema, entra no seu quarto e leva o seu pastor com você para orar. Quando você tiver com um problema, leva a irmãzinha do coque que revela. E for para entrar sozinho, entre e dobra o joelho, fecha a porta atrás de si, porque a presença ele está aí do seu lado. Ah, pastor, mas ele não fala comigo. Eu sei, ele fecha os lábios, mas ele nunca fecha os olhos. Ele fecha os lábios, mas nunca fecha os ouvidos. O silêncio dele não significa abandono, significa que ele está te testando. E ele só vai te testar porque ele quer te aprovar lá na frente. Você consegue compreender isso? Eu termino como terminei de manhã, dizendo que no dia que a minha mãe morreu, depois que eu enterrei ela, eu saí do velório, entrei no avião e fui pregar ainda naquela noite. E dentro do avião eu comecei a lembrar da vida da minha mãe. Me deu uma angústia, porque tem pessoas, parece que nascem nesse mundo sem propósito, nascem para sofrer.
Minha mãe, com 13 anos de idade, ficou órfã da mãe dela. Meu avô abandonou os filhos. Eles eram em 5 filhos. E ela era mais velha. Os mais pequenininhos, os vizinhos ficaram com pena e pegaram para criar. Minha mãe é mais velha, 13 anos, já uma menina formada, bonita. Ninguém queria, as mulheres não queriam ela dentro da casa dela. Minha mãe foi morar num lugar chamado Remonta, que é o lixão da cidade. E para comer, ela ia pedir esmola na rua. E foi pedindo esmola na rua que ela conheceu meu pai. Um caminhoneiro, um português, os olhos azuis, bonito. Quando viu aquela menina com 13 anos, não pensou 2 vezes. Arrumou um cômodo para ela e transformou minha mãe em concubina. 30 anos amante de um homem. Quando meu pai morreu, a família dele proibiu minha mãe de ir no velório, Jerônimo. Autorizaram só eu ir. Minha mãe não podia. Minha mãe não pôde se despedir do único homem que ela teve, dos 13 até o fim da vida do meu pai. Só sofrimento. Minha mãe não sabe ler, não sabia ler nem escrever. Morreu sem saber ler, sem escrever. Passou a vida inteira trabalhando como doméstica. No futuro, ela deixou de ser doméstica, foi trabalhar numa empresa da cidade, bateu a cabeça num lugar lá e criou uma doença psicossomática, que ela terminou os dias dela tomando remédio controlado. Para ajudar, a única coisa que meu pai ensinou ela foi ela fumar. E ela fumava 4 maços de cigarro por dia. Ela terminou os dias dela usando oxigênio 24 horas por dia. Tinha que andar com um tanque. Eu orei por ela 34 anos. Quem me conhece deve lembrar do começo, eu dizendo: irmãos, eu estou aqui, mas minha mãe está no forró. 34 anos depois, Jesus salvou ela. E eu batizei ela nas águas. E eu contei aqui que eu segurei ela uns 3 minutos debaixo d'água. Só para... vai pagar o que ela fez comigo, brincadeira. Eu terminei os dias vendo a minha mãezinha em casa, dizendo assim: ô meu filho, queria ir para o culto, mas eu não tenho força nem para andar. Minha mãe só sofreu. Aí eu falei: Deus, por que tem pessoas que nascem só para sofrer? Que sentido teve a vida da minha mãe? Aí o Senhor disse assim para mim: ela teve um fruto. Você. Olha só, de uma vida toda torta nasceu Marco Feliciano. E eu não nasci direito ainda. Ela tentou me abortar quando eu era criança, dentro da barriga dela. Eu nasci com 8 buracos na cabeça, feito pela agulha de tricô dela. Ela que matava bebês, os outros não deu conta de me matar. Tem mais isso ainda no currículo da vida. Um monte de história ruim. Olha o que Deus fez com a minha vida. Eu já preguei em quase 100 países do mundo. Eu já preguei em mais de 4.700 municípios do Brasil. São 40 anos pregando a palavra. E até hoje as pessoas ainda têm paciência para me ouvir. Aí Jesus pega e me tira lá da roça, porque eu apanhava laranja, algodão e café. Trabalhei no corte de cana e me torna uma autoridade. Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal. Eu me comunico em 3 idiomas. Escrevi 22 livros e uma enciclopédia. Segure. O mundo inteiro me conhece, o mundo inteiro gospel, evangélico, católico me conhece. E a minha mãezinha terminou a vida sem saber ler e escrever. E o Senhor disse: ela nasceu, meu filho, e a missão dela foi uma só: dar luz a você. Aí o Senhor disse para mim: ninguém nasce sem propósito. Aí eu falei: mas minha mãe sofreu. O Senhor disse: você também sofreu desde criança. Eu sofri quando criança, adolescente, sofri depois de casado, enterrei um filho. Você me acompanha, você sabe que tudo comigo vai para o Jornal Nacional. Escândalos, fofocas, calúnias, uma perseguição, luta, em cima de luta. Aí o Senhor disse: sua mãe sofreu, você sofre, e a raça humana inteira sofre. Eu falei: mas por que o Senhor deixa a gente sofrer? Ele disse: porque as suas dores curam as dores dos outros. Deixa essa palavra entrar no seu coração. As suas dores têm um propósito, que agora você não entende, que agora você fica irado, mas assim que você passar pelo processo da dor, você vai ter experiência. Porque, como dizia minha mãe, aquilo que não mata, engorda. Aquilo que não te matou, te fortaleceu. E amanhã você vai ver alguém caído, você vai dizer: eu passei por aí e sobrevivi. Eu perdi e estou aqui. Eu enterrei um filho, mas estou aqui dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará sobre a terra para me socorrer. Fique de pé comigo. Você não está livre da dor nem do sofrimento, mas se a presença dele estiver com você,
o sofrimento fica suportável, a dor fica suportável. Quem não tem Deus, tira a vida na hora do desespero. Quem tem Deus, atravessa o desespero dizendo: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Então, quando esse culto terminar e você descer por aquela escadaria, não desça de ombro caído, desça de peito empinado. Se alguém perguntar na rua: você tem tudo que você quer? Diz: não, mas eu tenho tudo que eu preciso. Se alguém falar: mas o seu marido te abandonou, a sua mulher te abandonou, você vai dizer: mas Jesus não me abandonou, a presença dele está comigo. E se ele está comigo, eu aguento qualquer coisa. Você pode agradecer a Deus com um grito de glória nesse momento? Feche os olhos. Senhor, Senhor, amanhã é segunda-feira. O brasileiro grita segunda-feira brava. Alguns, Senhor, chegaram aqui depressivos e entristecidos. Teve gente que não deu glória a Deus no culto, e não é nem porque não queria, é porque não tem força. É porque tem um vale para enfrentar em casa, tem um velório para enfrentar em casa, tem uma humilhação, uma vergonha. Mas quando o culto terminar, o Senhor vai com eles, Pai. Jairo veio triste e voltou com Jesus para casa. Aí Jesus chegou no velório, acabou com o velório. É isso, Senhor, a sua presença vai conosco para o velório hoje. A sua presença vai entrar dentro do vale conosco. A sua presença vai pisar as águas conosco. A sua presença vai nos trazer de volta a alegria. Onde estiver alguém aqui dentro, Pai, sofrendo, só por um momento, alivia a dor e planta a esperança. E se tem alguém, Senhor, sentindo a sua presença, se for batizado com o Espírito Santo, renova eles agora. Derrama sobre esta igreja um bálsamo, porque queremos a sua presença, meu Pai. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, sinta a presença. não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. E eu encerro dizendo assim: quando Jesus entendeu o motivo da tristeza, olha o que ele falou para eles: então eu vou resolver o problema. Não vos deixarei órfãos. Vou falar de novo: não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vós um outro Consolador. E é o Espírito Santo que está aí do seu lado agora. É Ele que vai encarar a segunda-feira com você. Essa semana será demais. Será uma semana de alegria, de força, de graça. E só quem crê dá um grito de glória a Deus aí. Mão levantada para o céu, diga: todos os demônios que roubaram a minha fé, eu ordeno, venham para a palma da minha mão. Fecha a sua mão. Eu vou contar até 3, você joga no chão e pisa em cima, porque aí debaixo dos seus pés é o lugar onde o diabo deve ficar. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, esse ano não terminou ainda, tem coisa boa para acontecer.
2,5, Belo Horizonte será conhecido como a capital da presença de Deus. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace alguém do seu lado e diga: a presença dele está conosco. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Para terminar, vou mandar um recado para o diabo: sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Só quem está em guerra, dê um glória a Deus aí.